Com atuação segura e equilibrada durante todo o tempo, o basquete do São Paulo derrotou o Pinheiros por 92-77 na última sexta-feira no ginásio do Morumbi pelo primeiro jogo das quartas de final do NBB. Os destaques da partida foi Benetti com 19 pontos e 2 assistências, Lucas com 18 pontos, 3 rebotes e 1 assistência e Túlio com 16 pontos, 9 rebotes e 1 assistência. O segundo jogo das quartas de final do NBB será na segunda-feira na casa do Pinheiros. O local também vai receber o terceiro jogo marcado para quarta-feira. O quinto e o sexto jogo, se necessário, vão acontecer no ginásio do Morumbi. Mendes chegou ao São Paulo com altas expectativas. Titular da seleção equatoriana na Copa do Mundo do Catar do ano passado, ele foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni e rapidamente ganhou espaço no elenco. Mas desde que Dorival foi contratado para substituir Ceni, o volante não entrou mais em campo. Mendes foi reserva nos 2 jogos de Dorival à frente do São Paulo. Na estreia do novo técnico são paulino contra o América Mineiro, o jogador perdeu a concorrência para Luan. Já na última terça, contra o Ituano pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, Mendes viu Gabriel Neves ser a primeira escolha de Dorival. Luan, titular na primeira partida do novo técnico do São Paulo, foi preservado devido ao fator dele vir de um longo período sem participar dos jogos da equipe. A diretoria viu Mendes como uma grande oportunidade de mercado. O jogador tinha contrato com o Los Angeles FC dos Estados Unidos até o fim do ano passado, e como ele não tinha contrato com outro clube a partir de janeiro deste ano, o São Paulo teve o caminho livre para contratá-lo sem custos. O que a diretoria e o próprio técnico Rogério Ceni não imaginava era que Mendes não estaria disposto a atuar mais avançado no São Paulo como segundo volante. O jogador bateu o pé e revelou ao antigo técnico da equipe que não se sentia confortável para mudar de posição, preferindo seguir como primeiro volante. A postura de Mendes fez com que o São Paulo passasse a ter um problema no meio de campo, isso porque há um excesso de jogadores que fazem a função de primeiro volante e poucas opções para fazer o papel de segundo volante. Nesse sábado, contra o Coritiba no Couto Pereira, o São Paulo volta a entrar em campo sob o comando de Dorival. Resta saber se Mendes, enfim, receberá sua primeira oportunidade com o novo técnico ou seguirá sendo preterido por outros nomes do elenco. Titular do São Paulo na vitória sobre o Ituano na última terça pela Copa do Brasil, Marcos Paulo quase deixou o clube depois de um atrito com Rogério Ceni em março. O Grêmio fez uma consulta logo após a rusga do atacante com o técnico, mas não houve um acordo pela saída do jogador do São Paulo na ocasião, como soube a Gol. O desejo do Grêmio à época era que ele fosse repassado por empréstimo. O interesse, no entanto, foi logo abafado pela diretoria do São Paulo, que descartou se desfazer do jogador. Marcos Paulo tem contrato de empréstimo com o São Paulo até o fim de 2023. O clube tem opção de compra de 3 milhões de euros. A diretoria entende que ele será um nome útil para o decorrer da temporada e não pretendia liberá-lo na última janela de transferências. O atacante de 22 anos também não tinha interesse em deixar o São Paulo, mesmo depois de uma desavença com Rogério Ceni. Houve uma reunião com o jogador e com o antigo técnico e o executivo de futebol Rui Costa. A conversa conduzida pelo dirigente serviu para que fossem aparadas as arestas e o jogador ficar no São Paulo ao menos até o fim do empréstimo. Nas últimas partidas de Ceni pelo São Paulo, Marcos Paulo teve oportunidades e foi decisivo. Ele anotou na despedida do comandante na vitória por 2-0 sobre o Porto Cabelo da Venezuela pela Copa Sul-Americana. Na estreia de Dorival Júnior, a vitória por 3-0 sobre o América, o jogador também estufou as redes adversárias. O desempenho permitiu que ele fosse titular pela primeira vez em 2023 durante a partida da última terça diante do Ituano pela Copa do Brasil. O jogador fez 10 partidas pelo São Paulo em 2023,
onde anotou 2 gols. O São Paulo anunciou a renovação de contrato com o volante Pablo Maia. O jogador tinha contrato até o fim de 2024, mas o clube se antecipou e renovou com o jogador até o fim de 2027. Aos 21 anos, Pablo Maia se tornou um dos principais nomes do meio de campo do São Paulo. Promovido aos profissionais no ano passado, ele fez 61 partidas em 2022. Nesse ano já são 14 jogos disputados. É uma felicidade enorme poder renovar com o São Paulo. Estou no clube desde os 15 anos e quero seguir com meu trabalho para retribuir o incentivo da torcida, disse. Com pouco espaço com Rogério Ceni na reta final do Paulistão deste ano, Maia parece que caiu nas graças de Dorival logo no início do trabalho do novo técnico da equipe. Nas 2 primeiras partidas com o técnico, o volante foi titular na estreia como segundo volante e na segunda partida atuou como o primeiro volante e agradou Dorival. Nesse sábado, diante do Coritiba pelo Brasileirão, ele deve seguir como titular. Na última sexta-feira, o São Paulo informou a rescisão de contrato com o atacante Pedrinho, que estava afastado dos jogos do clube desde o início de março, após ser acusado de agressão por sua ex-namorada. O São Paulo Futebol Clube informa a rescisão de contrato com o atacante Pedrinho. A medida foi tomada pelo clube após criterioso e detalhada avaliação realizada pelo Departamento Jurídico e de Compliance à luz dos fatos conhecidos a respeito do caso envolvendo o jogador, informou São Paulo em nota. No dia 13 de março, Pedrinho pediu afastamento temporário das atividades do São Paulo para priorizar esse período e colaborar com os trabalhos das autoridades, esclarecendo as denúncias registradas. Na época, em publicação feita por ele, o jogador também falou em voltar à carreira o mais rápido possível e agradeceu à família e à empresária pelo apoio recebido. Na semana passada, o UOL publicou prints de mensagens presentes no inquérito policial que continha ameaças de morte do jogador dirigida à ex-namorada. Pedrinho foi contratado pelo São Paulo no dia 7 de dezembro do ano passado. O atacante, que pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tinha contrato até o fim de 2023 com o São Paulo, disputou 9 jogos e anotou 3 gols.